Queridos irmãos, queridas irmãs, bom dia! Hoje, quarta-feira, dia 14 de agosto, estamos começando mais um dia, começando com a nossa Lexio Divina, com a nossa leitura orante da Palavra de Deus. Desde cedo iniciarmos o nosso dia meditando a Palavra, deixando que ela caia na terra do nosso coração, seguindo os nossos passos da Lexio Divina, que ao longo dessa semana eu tenho relembrado a você que já faz a Lexio Divina, mas você que está chegando pela primeira vez, de bem viver esses 5 passos que a igreja nos oferece. A leitura orante da Palavra de Deus é já um método antigo da nossa igreja e que a cada vez mais nós vamos atualizando e vamos deixando que Deus venha falar ao nosso coração e estarmos em comunhão com a igreja no mundo inteiro. Então hoje a igreja no mundo inteiro celebra e vive essa liturgia, vive essas leituras e somos convidados também a deixar que a Palavra de Deus ela trabalhe o nosso coração. Também quarta-feira é um dia dedicado a São José. Devemos começar o nosso dia dando ação de graças por toda a providência, tudo que nosso Senhor, através da intercessão de São José, este homem justo, esse patrono da providência, tem realizado no nosso meio, em nossa comunidade. E por isso eu quero agradecer desde já aos nossos benfeitores, os nossos padrinhos missionários, aqueles que têm contribuído com a obra de Deus, que têm feito cada vez mais a missão da Semente do Verbo ser espalhada no mundo inteiro. De modo particular, você que contribui nas nossas missões ao longe, os mais pobres. E ontem celebramos Santa Dulce e dedicamos também a nossa Casa Santa Dulce dos Pobres, onde nós temos o nosso lar de idosos. Então, toda a ajuda que você faz à nossa comunidade é para que a missão ela continue, é para que a obra de Deus, a palavra de Deus chegue ao coração de todos, desde os mais pequeninos até aqueles que estão nos últimos momentos da sua vida. Também nesse dia 14, a igreja celebra São Maximiliano Maria Kolbe, presbítero e mártir. Maximiliano nasceu na Polônia em 1894 e lá faleceu em 1941. Entrou para a Ordem dos Franciscanos Conventuais em 1918. Foi ordenado presbítero. Seu grande amor a Nossa Senhora o levou a fundar o Apostolado Mariano, Milícia da Imaculada. Empenhou-se no anúncio do reino com os meios de comunicação social. Prisioneiro em campo de concentração, ofereceu sua vida no lugar de um pai de família. Celebrando sua memória, bendigamos ao Senhor pelo seu profundo testemunho de solidariedade e de fé. Então, neste dia, somos convidados com a intercessão de São Maximiliano a voltarmos o nosso coração à Virgem Maria, ele que foi esse propagador dos mistérios da Virgem Maria, a milícia da Imaculada. Também este homem que deu a vida por um pai de família, que decidiu ali no campo de concentração ser levado para que o pai de família pudesse dar continuidade à sua vocação e à sua missão. Então, pelas famílias, pelos aqueles que são devotos da Virgem Maria, peçamos neste dia a intercessão de São Maximiliano para cada um de nós. A liturgia da palavra hoje nos traz na primeira leitura, retirada da profecia de Ezequiel. O Senhor gritou a meus ouvidos com voz forte. Aproxima-se o castigo da cidade. Cada um tem a sua arma destruidora na mão. Então eu vi 6 homens vindo da porta superior, voltado para o norte, cada qual empunhando uma arma de destruição. Entre eles havia um homem vestido de linho, que levava um estojo de esquibra na cintura. Eles foram colocar-se junto do altar de bronze. Então a glória do Deus de Israel elevou-se acima dos querubins, sobre o qual estava em direção à soleira do templo, e chamou o homem vestido de linho, que levava um estojo de escriba à cintura. O Senhor disse-lhe: passa pelo meio da cidade, por Jerusalém, e marca com uma cruz na testa os homens que gemem e suspiram por causa de tantos horrores que nela se praticam. E escutei o que ele dizia aos outros: percorrei a cidade atrás dele e matai sem dó nem piedade. Matai velhos, jovens e moças, mulheres e crianças. Matai a todos, até o extermínio, mas não toqueis em nenhum homem sobre quem estiver a cruz. Começai pelo meu santuário. E eles começaram pelos anciãos que estavam diante do templo.
Ele disse-lhes: profanai o templo, enchei os átrios de cadáver. Ide. E eles saíram para matar na cidade. Então a glória do Senhor saiu da soleira do templo e parou sobre os querubins. Os querubins levantaram suas asas e elevaram-se da terra à minha vista, partindo juntamente com eles as rodas. Eles pararam à entrada da porta oriental do templo do Senhor, e a glória do Deus de Israel estava em cima deles. Eram estes os seres vivos que eu tinha visto debaixo do Deus de Israel, nas margens do rio Cobar, e compreendi que eram querubins. Cada um tinha 4 faces e 4 asas, e debaixo das asas uma forma de mão humana. Suas faces eram semelhantes às faces que eu tinha visto junto ao rio Cobar. Cada um seguia em sua frente. Então, na leitura de hoje, a gente vai percebendo aqui o Senhor nessa profecia que vai gritar aos ouvidos com voz forte, dizendo àquele povo que destruísse, que a mão do Senhor iria destruir o povo que profanava o templo do Senhor. Entre eles havia alguns escribas, mas também haviam aqueles que portavam, como marca uma cruz. Estes homens que estavam com a cruz, eles foram de fato eliminados, no sentido de que eles decidiram não matar estes homens que carregavam uma cruz sobre o pescoço. Não toqueis nestes homens, mas o Senhor que vai pedir, nessa profecia, que seja destruído todos aqueles que profanavam o templo do Senhor. E aí o Senhor vai mandar uma ordem, mesmo se haviam anjos e querubins. E hoje a leitura vai nos exortar a adorarmos o verdadeiro Deus, a não buscarmos profanar o templo do Senhor, a não tornar a casa do Senhor um lugar de profanação de outros deuses, mas ao contrário, adorarmos o Senhor, que é o único Deus da nossa vida, da nossa história, aquele que nos salvou, que enviou o seu Filho a cada um de nós. O salmo de hoje é o Salmo 112. A glória do Senhor vai além dos altos céus. Louvai, louvai aos servos do Senhor. Louvai, louvai o nome do Senhor. Bendito seja o nome do Senhor, agora e por toda a eternidade. Do nascer do sol até o seu ocaso, louvado seja o nome do Senhor. O Senhor está acima das nações e sua glória vai além dos altos céus. Quem pode comparar-se ao nosso Deus? Ao Senhor que no alto céu tem o seu trono e se inclina para olhar o céu e a terra. Hoje o Salmo nos convida a darmos glória ao Senhor, louvarmos ao Senhor pelos seus feitos grandiosos e suas maravilhas. E aqui o salmista vai convidar, Louvai, louvai aos servos do Senhor, bendito seja o nome do Senhor, agora e por toda a eternidade. E hoje somos convidados nessa Lex Divina a começarmos o nosso dia louvando e bendizendo ao Senhor, agradecendo ao Senhor por tudo que o Senhor fez, faz e fará, na certeza e na confiança desse amor do Senhor com cada um de nós. Louvarmos ao Senhor por começarmos o nosso dia, por podermos amanhecer o dia e terminarmos o nosso dia na sua presença, com saúde. E mesmo se há desavenças, há situações contrárias ao longo do dia, devemos ter um coração grato, porque o Senhor é aquele que cuida de nós e é aquele que vai além, não só dos altos céus, mas além também das nossas dificuldades e as nossas fragilidades. O evangelho de hoje é retirado do evangelista São Mateus. Naquele tempo, disse Jesus aos seus discípulos: se teu irmão pecar contra ti, vai corrigi-lo, mas em particular, a sós contigo. Se ele te ouvir, tu ganhastes o teu irmão. Se ele não te ouvir, toma contigo mais 1 ou 2 pessoas, para que toda a questão seja decidida sobre a palavra de 2 ou 3 testemunhas. Se ele não vos der ouvido, dizei-o à igreja. Se nem mesmo a igreja ele ouvir, seja tratado como se fosse um pagão ou um pecador público. Em verdade vos digo, tudo que ligardes na terra será ligado no céu, e tudo que desligares na terra será desligado no céu. De novo eu vos digo, se 2 de vós estiverem de acordo na terra sobre qualquer coisa que quiserem pedir, isso vos será concedido por meu Pai, que está nos céus. Pois onde 2 ou 3 estiverem reunidos em meu nome, eu estou ali no meio deles. O evangelho de hoje vai falar de 2 movimentos. O primeiro da reconciliação e do perdão. E o Senhor nos convida
Quando há uma situação de perdão, uma situação com o irmão, devemos corrigi-lo. E a primeira correção deve ser a correção fraterna, né? A correção a sós, em particular, sem expor o irmão. Se ele não está disposto a entrar nessa correção, chamar um ou dois para que sejam testemunhas, né? Não só da correção, mas também do pedido de perdão. Caso não acolha, chame a igreja. E aí vai tendo toda uma pedagogia nessa hierarquia desse perdão e também dessa correção fraterna. E depois o Evangelho vai nos exortar a importância de 2 ou 3 estarmos reunidos, que o Senhor está no meio de nós. Aqui é a importância da comunidade cristã, da igreja. O Senhor vai dizer, onde 2 ou mais estiverem reunidos, eu estou no meio de nós. Então a importância de rezarmos também em comunidade, rezarmos em igreja, rezarmos em irmãos. Mesmo se no Evangelho o Senhor nos convida a rezarmos a sós, a entrarmos no nosso quarto, né, num outro Evangelho, mas hoje também o Senhor nos convida a importância de rezarmos em comunidade, de termos a força da oração um dos outros, de sermos sustentados e de entrarmos nessa comunhão e nessa unidade. Então, nessa quarta-feira, o convite do Senhor a cada um de nós é adentrarmos nesse mistério de unidade, tanto no perdão e na correção, como também na vida de oração e na vida espiritual. Então, aqui nessa quarta-feira, tenhamos de verdade um coração aberto e acolhedor ao outro e saibamos exercer bem a pedagogia de Deus para vivermos essa fraternidade e essa unidade. Tenhamos uma bela quarta-feira neste dia e que Deus os abençoe.